Oi, pessoal! Hoje é dia 9 de junho, terça-feira, e é o nosso dia das propostas de matemática. Vamos lá? Então, na primeira parte, pessoal, nós vamos continuar a realizar algumas atividades sobre as horas. A primeira dessas atividades é lá da seção Vamos Brincar, da página 56 da apostila do Livrão em Matemática. Então, você vai ler com atenção as orientações dessa atividade que está lá na página 56. Para realizá-la, inicialmente, você vai precisar montar o relógio com as peças do material de apoio que mostra a imagem a seguir. Lembre primeiro de fixar o ponteiro maior e por cima dele o ponteiro menor. Você vai precisar recortar também as cartelas do jogo, que estão lá no material de apoio, que são essas cartelas aqui da imagem. A partir das orientações, lá na página 56, você vai jogar esse jogo sobre as horas com alguém da sua família ou quem estiver com você, registrando a pontuação dessas rodadas, no quadro indicado no final da página. Depois de brincar bastante com o jogo das horas, você vai ainda realizar sobre esse tema as questões 2, 3 e 4, lá do livro de atividades, nas páginas 48 e 49. Então, primeiramente, você vai realizar essas questões, certo? Vai pausar o vídeo e depois que você tiver terminado, você vem acompanhar a correção para ver o que você acertou, o que ainda precisa rever, ok? Então, vamos lá. Correções das atividades sobre as horas, questões 2, 3 e 4, lá das páginas 48 e 49 do livro de atividades, livro fininho. Então, na questão 2, pessoal, vocês tinham que responder de acordo com o cotidiano, com o dia a dia de vocês. Então, lá diz o seguinte na questão 2. Desenhe ponteiros nos relógios analógicos e escreva nos relógios digitais o horário em que você faz cada atividade diariamente, certo? Então, você tinha que escrever nos relógios os horários do seu dia. Então, aqui não tem como a prof colocar uma correção específica, Porque cada um de vocês tem um horário diferente de acordar, de ir para a escola, de brincar, certo? Mas um exemplo que a gente pode dar é, por exemplo, alguém que acorda às 7 horas, Então, como é que eu vou escrever 7 horas aqui no relógio? Eu vou colocar o ponteiro grande virado para o 12, marcando uma hora em ponto exata, e o ponteiro menor apontando aqui para o 7, certo? Então, o ponteiro menor indica a 7ª hora e o grande indica a hora inteira, cheia, E no relógio digital, eu colocaria primeiro a hora, 7, depois os minutos. 0 minutos, certo? 7 horas em ponto. Seria o horário, por exemplo, que alguém acorda. E assim você tinha que escrever com o horário que você vai para a escola, o horário que você brinca, toma banho, almoça e dorme. Questão 3. Leia as horas indicadas nos relógios e preencha a leitura com algarismos. Então, no primeiro relógio, nós temos o ponteiro grande apontado para o 12. Então, eu tenho a indicação de uma hora inteira. E o ponteiro pequeno apontado para o 3. Então, eu sei que são 3 horas, certo? 3 horas ou 15 horas. 3 horas no sentido de ser de manhã, 3 da manhã, ou 15 horas, que seria 3 da tarde. Depois eu tenho um relógio onde o ponteiro grande está de novo apontado para o 12 e o pequeno para o 9. Então, eu tenho de novo uma hora inteira cheia e essa hora inteira é 9 horas, Porque eu tenho o ponteiro pequeno apontado para o 9 e o grande para o 12. Então, eu sei que são 9 horas, no sentido de ser da manhã,
ou podem também ser 9 horas da noite, no caso eu digo 21 horas. Então, 9 horas ou 21 horas. Depois eu tenho o ponteiro pequeno apontado para o 5, então eu sei que estou falando da quinta hora, né? E o ponteiro grande dos minutos apontado para o 1. Eu sei que quando se trata de minutos, né? O 1 no relógio é a mesma coisa que 5 minutos. Então, aqui eu tenho 5 horas e 5 minutos, certo? Porque eu sei que cada espaço desses, cada número vale mais 5. Então, eu sei que o 1 vale 5 minutos, o 2, 10, o 3, 15, né? Então, eu tenho 5 horas e 5 minutos quando eu estou falando da manhã, ou quando eu falo da tarde, né? Perto da noite, eu tenho 17 horas e 5 minutos. Por fim, eu tenho um relógio que está marcando 10, né? Com o ponteiro pequeno, então eu sei que estou na 10ª hora. Então, eu tenho 10 horas e quantos minutos? O ponteiro grande está apontado para o 2. Eu sei que 1 vale 5 minutos, 2 vale 10 minutos. Então, eu tenho 10 horas e 10 minutos, certo? Quando eu falo da manhã. E quando eu falo da noite, eu tenho 22 horas e 10 minutos, ok? Então, vamos para a questão 4. Marcos adora jogar bola. O relógio abaixo marca a hora do treino de futebol de Marcos no período da tarde. Então, aqui nós temos o ponteiro pequeno apontado para o 5 e o grande para o 12. Então, eu sei que nos minutos eu tenho uma hora inteira e que essa hora inteira corresponde a 5 horas, né? Porque o pequeno está apontado para o 5. Então, eu tenho 5 horas. Pergunta da questão A. A que horas inicia o treino de futebol de Marcos? Marque X na resposta. Às 6 horas, às 12 horas ou às 17 horas? Então, eu já sei que lá no relógio está marcando 5 horas. Mas como eu sei que o treino é no período da tarde, eu vou ter 17 horas. Porque eu sei que à tarde eu começo contando a partir das 13 horas. Então, no número 1, eu sei que eu tenho 13 horas, no número 2, 14 horas, no número 3, 15 horas, no número 4, 16 horas e no número 5, 17 horas, certo? Então, eu sei que 5 horas aparecendo no relógio é a mesma coisa que 17 horas. Questão B. Marcos treina 3 vezes por semana durante 1 hora e 30 minutos. Escreva no relógio digital a que horas acaba o treino do menino. Então, o treino começa às 17 horas, certo? Como eu respondi aqui na questão A. E depois, ele treina mais 1 hora e meia. Então, 17 horas mais 1 hora e 30. Então, 17 horas mais 1 hora seria 18 horas, né? Então, eu posso fazer a conta aqui. 17 mais 1 hora seria 18 horas. E nós temos ainda 30 minutos para somar, né? 18 horas mais 30 seria 18h30. Então, o treino dele começa às 5 da tarde, às 17 horas, e vai até às 6h30, às 18h30. Ok? Acertaram as questões, pessoal? Então, vamos continuar a nossa tarde do plano de estudos. Continuando o nosso plano de estudos, nós temos uma sugestão de jogo online sobre as horas. Nesse jogo, que está disponível aqui no link, o desafio é fazer a relação entre as horas do relógio digital com o relógio analógico de ponteiros, né? Esse jogo é bem divertido. E eu deixo como sugestão especial para quem puder jogar.
Na segunda parte da nossa aula de hoje, nós temos uma trilha do positivo on sobre as horas. Conforme a descrição ali no plano de estudos, a avaliação dessa trilha é composta por 8 perguntas, 8 questões, sobre esse tema que nós viemos estudando das horas. Então, você vai responder com bastante atenção à trilha, cuidando também para não assinalar nenhuma alternativa errada na hora de responder, ok? Qualquer problema que surja na trilha, eu peço que vocês venham me procurar, né, antes mesmo de fechar ela. Na terceira e última parte da nossa aula de hoje, nós vamos responder as questões da seção Pode ou Não Pode, lá das páginas 57 a 59, onde nós temos duas questões que abordam o tema da análise de dados, né, da análise de situações matemáticas. Então, você vai responder ali nessas páginas as questões 1 e 2. Inicialmente, você vai tentar responder as questões sozinho e sozinha, né? Vai dar um pause no vídeo e depois que você tentou responder sozinho, sozinha, você vem aqui na videoaula de novo conferir e olhar a correção, né? Observando as suas respostas. Então, vamos lá. Dá um pause aqui no vídeo, tente responder as questões e depois você retoma para corrigir. Então, vamos lá para as correções das atividades de matemática sobre análise e interpretação de dados. Essas questões que vocês responderam são as questões número 1 e 2, das páginas 57 a 59 da apostila em matemática, do livrão, né? Então, vamos lá. Pode ou não pode? Número 1. Nicolas tem 13 anos e usa aparelho nos dentes. Todo mês, ele tem que ir ao dentista com sua mãe para ajustar o aparelho. Nas férias, ele pintou na agenda os períodos do dia que tinha compromissos e não poderia ir ao dentista. Daí, o nosso amigo Nicolas diz, né? Olha só como eu fiquei de aparelho. O Nicolas, então, pintou os dias em que ele tinha compromisso. Então, vamos lá. Ele tinha compromisso na segunda-feira de manhã, na quinta-feira e na sexta-feira de manhã. Agora, na terça-feira à tarde e na quinta-feira à tarde. A mãe de Nicolas ligou para marcar uma consulta sem ver o calendário que ele havia pintado. Olá, pode marcar uma consulta para o Nicolas? Depois do primeiro pontinho, dizia o seguinte: pinte as palavras que completam a frase. Questão A. Se a consulta for de manhã, a chance de Nicolas não poder ir ao dentista é maior ou menor do que a chance de poder ir? Então, se a consulta for de manhã, no período da manhã, a chance dele não poder ir ao dentista é maior do que a chance dele poder ir ou a chance dele não ir é menor do que a chance dele poder ir? Para eu entender se as chances dele ir são maiores ou menores do que ele não ir, eu preciso olhar para os dias da semana que ele tem compromissos. Então, né, nós temos aqui os 5 dias da semana, de segunda a sexta-feira, né? Então, temos 1, 2, 3, 4, 5 dias na semana, certo? E de manhã ele tem compromisso em 1, 2, 3 dias, certo? Ele tem compromisso de segunda, de quinta e de sexta de manhã. Então, sobram 2 dias da semana dele em que ele não tem compromisso de manhã, certo? Esses seriam os 2 dias que ele tem livre. Então, se eu for olhar, né? Se na semana tem 5 dias, 3 dias estão ocupados e 2 só estão livres, né? Então, se 3 estão ocupados e só 2 estão livres,
quer dizer que ele está mais ocupado do que livre de manhã, né? Então, as chances dele não ir de manhã são maiores do que as chances dele ir. Porque ele está mais ocupado de manhã do que livre, né? Então, se tenho 5 dias na semana, 3 ele está ocupado e só 2 ele está livre, ele está mais ocupado do que livre. Então, a resposta da questão A, se a consulta for de manhã, a chance de Nicolas não poder ir ao dentista é maior do que a chance de poder ir. Então, você tinha que pintar o retângulo onde estava escrito maior, né? Porque ele tem mais chances de não ir do que de ir, né? Então, as chances dele não ir são maiores do que as chances dele ir, ok? Agora, a questão B. Se a consulta for à tarde, a chance de Nicolas não poder ir ao dentista é maior ou menor do que a chance dele poder ir? Então, vamos olhar agora para a tarde. De novo, né? Os dias eles são organizados de segunda a sexta-feira, né? Então, são 5 dias. O Nicolas tem compromisso de terça-feira à tarde, né? Então, aqui ele tem compromisso e também de quinta-feira à tarde. Nesses 2 dias ele tem compromisso. E nesses outros 3 aqui, segunda, quarta e sexta à tarde, ele está livre. Então, olha só, ele tem 2 dias em que ele está ocupado e 3 dias em que ele está livre à tarde. Então, agora é diferente, né? Eu vejo que ele tem mais dias livres à tarde, 3 dias livres à tarde e 2 dias ocupado à tarde, né? Então, ele tem mais dias livres à tarde do que com compromisso, do que ocupado. Então, se a consulta for à tarde, a chance de Nicolas não poder ir ao dentista é menor, né? É menor do que a chance dele poder ir. Então, você tinha que pintar aqui o retângulo onde está escrito menor. Por que mesmo? Porque ele está mais livre à tarde do que com compromissos dentro do calendário dele, né? Então, ele está mais livre do que ocupado. Por isso que as chances dele de não poder ir ao dentista à tarde são menores do que as chances dele poder ir. Questão C. A secretária conseguiu uma consulta para quinta-feira, né? Para quinta-feira ela conseguiu a consulta. Nesse dia, Nicolas não pode ir ao dentista ou ele pode ir ao dentista? Então, vamos ver de novo no calendário dele. Na quinta-feira, nós vemos que ele está ocupado tanto de manhã quanto à tarde. Então, ele não pode ir em nenhum dos 2 horários, né? Portanto, ele não pode ir no dentista na quinta-feira, né? Então, você tinha que pintar o retângulo onde está escrito não pode, porque ele está ocupado na quinta-feira o dia todo. Então, não tem como ele ir ao dentista, né? E a questão D. Nicolas pode ir ao dentista de manhã ou de tarde somente na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira ou sexta-feira. Então, vamos olhar de novo qual que é o dia em que ele está livre, tanto de manhã quanto de tarde. Então, olha só, aqui no calendário dele, nós vemos que ele está livre tanto de manhã quanto à tarde na quarta-feira, em nenhum outro dia, né? Só na quarta ele não tem compromissos. Então, o dia que você tinha que pintar era a quarta-feira, onde o Nicolas está livre tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. Questão 2. O professor pediu aos alunos que escrevessem o nome em um papel para eles sortear. Então, eles escreveram, né?
Marcos, Magali, Luana, Nicole, Nicolas, Mário, Milena, Matheus, Nádia, Leandra e Natasha. Depois colocou todos os papéis em um pacote e, sem olhar, sorteou um nome. Conte a quantidade de meninos e de meninas e registre-as. Então, há tantos meninos e tantas meninas. Quantos meninos? Vamos ver. Temos o Marcos, 1, o Nicolas, 2, o Mário, 3, o Matheus, 4 e só, né? 4 meninos. E quantas meninas? A Magali, 1, Luana, 2, Nicole, 3, Milena, 4, Nádia, 5, Leandra, 6 e Natasha, 7. Então, temos 4 meninos e 7 meninas. A chance de um menino ser sorteado é maior ou menor do que a chance de ser sorteado uma menina? Então, olha só, nós temos 4 meninos e 7 meninas. E num total, nós temos 3, 6, 9, 10, 11. Então, vejam só, nós temos 4 meninos e 7 meninas, de um total de 11 crianças. Então, se eu tenho mais meninas do que meninos, né? Porque eu tenho 7 meninas e 4 meninos, então a minha chance de sortear as meninas é maior do que a chance de sortear os meninos, porque eu tenho mais nomes de meninos do que de meninas, né? Então, se eu tenho 7 nomes de meninas e 4 de meninos, quer dizer que tem mais chance de eu tirar o nome de uma menina, já que são mais, né? Então, a chance de um menino ser sorteado é menor do que a de uma menina ser sorteado, porque temos menos meninos do que meninas para o sorteio, né? Então, essa é uma questão de lógica. Se eu tenho 8 crianças e eu tenho 7 meninas e 4 meninos, quer dizer que desses 11 nomes, eu tenho mais chances de tirar uma menina, já que são 7, do que um menino. Ok? Questão B. Observe a primeira letra dos nomes e organize-os na tabela abaixo. Então, vocês tinham nomes iniciados em L, nomes iniciados em M e nomes iniciados em N. Com L, nós tínhamos Luana e Leandra. Com M, nós tínhamos Marcos, Magali, Mário, Milena e Matheus. E com N, nós tínhamos Nicole, Nicolas, Nádia e Natasha. Certo? Vejam bem se vocês registraram todos os nomes. Depois, no primeiro pontinho, pergunta o seguinte. A chance de um nome sorteado começar com a letra M é maior ou menor do que a chance de ele começar com N? Então, olha só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 nomes que iniciam com a letra M. E nós temos 1, 2, 3, 4 nomes que iniciam com a letra N. Então, as chances de um nome com M ser sorteado são maiores do que as chances de um nome com N ser sorteado, porque eu tenho mais nomes com M do que com N, né? Então, a chance é maior porque temos mais nomes com a letra M do que com a letra N, certo? Por isso, né? Se eu tenho 5 nomes com M, eu tenho mais chance de ser sorteado um com M do que 4 com N, né? De novo, é uma questão de lógica. Quanto mais nomes eu tenho, mais chance eu tenho de sortear eles, né? Com aquela determinada letra inicial. Depois, a chance de um nome sorteado começar com a letra L é maior ou menor do que a chance de ele começar com N? Então, vamos ver, né? Com L, eu tenho 2 nomes, Luana e Leandra. E com N, eu tenho
1, 2, 3, 4. Então, se eu tenho só 2 com L e 4 com N, a chance de eu tirar um desses aqui num sorteio é maior do que eu tirar um desses aqui. Porque aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho só 2, né? Então, as chances de eu tirar um nome que começa com L é, sem dúvida, menor, porque temos menos nomes com a letra L do que com a letra N para o sorteio. Certo, pessoal? Conseguiram entender? Então, pessoal, dentro do nosso plano de estudos para hoje, propostas de matemática, até aqui vão as nossas atividades. Qualquer dúvida, a prof está à disposição, né, para ajudar no que for preciso. Hoje nós temos a nossa aula de Skype, né, e a prof já está ansiosa para ver vocês. Um abraço, um beijo com bastante carinho.